Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito das seguintes questões. Os bancos digitais podem quebrar por conta da falência do Banco do Vale do Silício? E principalmente, você deve retirar os seus recursos o quanto antes dos bancos digitais? E será que essa quebra vai fazer preço na nossa bolsa de valores? Ou seja, Ibovespa pode desabar? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como muitos já devem estar sabendo, a segunda semana de março foi marcada por uma quebra que representa para muitos a maior quebra de um banco norte-americano desde 2008, com a crise do subprime e a quebra do Lehman Brothers. E o que aconteceu na prática? O Silicon Valley Bank, que é o banco do Vale do Silício, que financia as startups do Vale do Silício e também startups do mundo inteiro, infelizmente quebrou. E a grande especulação que fica é: o efeito dessa quebra é isolado ou vai atingir em cadeia outras empresas do setor financeiro e até mesmo empresas fora do setor financeiro? Já há relatórios de consultoria financeira dizendo que o efeito é em cadeia, um efeito dominó, e que inclusive pode atingir empresas de outros setores que não financeiro. Sendo que nessa última semana foi então decretada pelo FDIC, que é o Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos, para você entender, a intervenção do governo americano no Banco do Vale do Silício. O banco já vinha tentando levantar capital para conseguir melhorar a sua estrutura de capital, mas não conseguiu. As ações mergulharam 80% após esse anúncio. Vale ressaltar que esse banco era o 16º maior banco dos Estados Unidos, detinha ali mais de 175 bilhões de dólares em ativos sob depósito. O grande gatilho que gerou essa necessidade de intervenção foi quando o banco tentou realizar uma venda gigantesca de títulos do Tesouro Americano, realizando um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares, sendo que existem vários outros bancos norte-americanos que precisam realizar prejuízos por conta de títulos norte-americanos. E por que eles estão com esse prejuízo? Porque como os juros norte-americanos estão aumentando e como os treasuries americanos têm apresentado taxas melhores, esses títulos anteriores, quando os juros estavam mais baixos, carregados por essas instituições financeiras, perderam seu valor. E isso está gerando um prejuízo ainda não realizado em várias instituições financeiras. Não é o caso, por exemplo, do Banco do Vale do Silício, que foi compelido a liquidar esses títulos, gerando todo esse problema no sistema financeiro dos Estados Unidos. E como eu destaquei para vocês, de acordo com informação do próprio FDIC, que fez essa intervenção, são 620 bilhões de dólares em perdas não realizadas ainda por bancos americanos. Então a situação é muito grave. E diante desse cenário, de acordo com a Bloomberg Linha, ela conseguiu apurar que startups brasileiras tinham mais de 10 milhões de reais com depósitos nesse banco, o Silicon Valley Bank. E aí qual que é o grande problema disso? Se uma startup brasileira tem 10 milhões de dólares nesse banco, ela certamente vai amargar perdas, porque ela não conseguiu sacar esse valor antes da intervenção, e com a intervenção do governo norte-americano, ocorre um concurso de credores. Primeiramente você paga os valores cobertos pelo FDIC, que é de 250 mil dólares, o restante os credores vão ter que entrar num concurso de credores e ir recebendo conforme a liquidação dos ativos. E aí, de novo, se uma startup brasileira tem 10 milhões e o FDIC cobra apenas 250 mil dólares, o prejuízo poderá ser enorme. A sorte dessas startups, caso venha a acontecer, é se um banco venha a realizar a compra do SVB, do Banco do Vale do Silício, e aí ele assuma as obrigações desse banco e aí consiga ressarcir essas startups. Mas isso aqui ainda é muito incerto, não há nenhuma definição. Segundo apurado ali pela plataforma de inovação Distrito, em 2021 foram aplicados quase 6 bilhões de dólares nas startups brasileiras, ou 63% do total investido naquele ano. Em 2022, o valor caiu para 1,5 bilhão de dólares. E muito desse capital lá no Banco do Vale do Silício. Foi apurado ainda pela Bloomberg que alguns bancos já estão se beneficiando dessa quebra do SVB, como o Morgan Stanley, a Brex e o Mercury. Ainda até o Itaú BBA poderia estar se beneficiando, já que recursos teriam saído do Banco do Vale do Silício e entrado no Itaú, só que o Itaú se negou a responder. Em resumo, estima-se que 90% das startups brasileiras que possuem empresas offshore, ou seja, em paraísos fiscais fora do país, tinham dinheiro lá no SVB, já que era o banco que os próprios fundos de Venture Capital indicavam a realizar os aportes. E agora esses mesmos fundos estão recomendando a retirada rápida dos recursos.
mas já houve a decretação de liquidação pelo FDIC. Nesse cenário caótico, gestoras como, por exemplo, a Oaktree, do Howard Marks, já estão ali pensando em fazer o quê? Em negociar os títulos de dívida, já que, caso você não saiba, a Oaktree ganhou muito dinheiro comprando títulos depreciados de dívida. Isso só significa, se a Oaktree está no meio, que são débitos praticamente perdidos. E aí, a Oaktree está para oferecer então um recurso para restituir um fundo perdido a fim de conseguir receber esse recurso no futuro. O governo norte-americano já está atuando para tentar minimizar os efeitos da crise. A secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, diz que o foco agora é proteger os depósitos dos clientes e que ela estaria confiante com a segurança do sistema financeiro nos Estados Unidos. E isso é muito engraçado, né? É a mesma coisa que você tentar contrapor fatos com simples argumentos. Mais uma informação importante aqui para vocês é que o CEO do Banco do Vale do Silício vendeu 3,6 milhões de dólares em ações antes da falência, só denotando que você nunca vai conseguir vencer a informação privilegiada, tampouco órgãos reguladores, não há como evitar essas situações, o insider trading, de tal modo que não há como confiar na teoria de eficiência dos mercados. E aí o grande ponto que fica é, se startups estavam com grande parte dos seus recursos no Banco do Vale do Silício, elas podem vir a quebrar, principalmente porque algumas delas chegaram a ter 10 milhões de dólares aportados nesse banco. Olha, em relação ao Nubank, ele já se pronunciou a respeito, comunicando ao mercado dizendo que nem a companhia, a holding, tampouco qualquer uma de suas subsidiárias tem qualquer exposição ao Silicon Valley Bank. Então, segundo o Nubank, precisamos confiar na veracidade das informações, exceto se for comprovado que essa informação é inverídica, mas considerando a presunção de veracidade dos comunicados ao mercado, a princípio o Nubank não tem nenhuma exposição nesse banco. Então ele estaria, teoricamente, isento dos efeitos negativos dessa quebra. Contudo, apenas o Nubank deu um pronunciamento oficial. Falta ainda Banco Inter, C6 Bank e outras fintechs aqui do mercado nacional. O Banco Inter, por exemplo, se você for aqui nos últimos fatos relevantes e comunicados de imprensa, não há nenhuma informação sobre exposição nesse banco. E num caso como este, de nada adianta você vir aqui no Banco Data, olhar índice de Basileia e outros indicadores, porque essa informação não está refletida aqui no Banco Data. Então, por mais que você olhe aqui para o Banco Inter ou o Nubank, você vai olhar um bom índice de Basileia, você não sabe, especialmente aqui com o Inter, já que o Nubank falou que não tem nenhuma exposição, como isso aqui poderia afetar os indicadores do banco. Apesar disso, eu evitaria bancos que vêm apresentando sucessivos prejuízos, como o C6 Bank. Eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui no card. Então, o que eu faria numa situação como esta, caso eu tivesse uma exposição muito grande em um banco digital brasileiro? Considerando toda a indefinição ainda sobre as consequências da quebra do Banco do Vale do Silício, eu já evitaria bancos digitais que vêm apresentando prejuízo. Esse seria um primeiro caminho que eu adotaria. Segundo, nos bancos digitais que vêm dando lucro, eu deixaria a minha exposição, por enquanto, pequena, então eu não aportaria mais recursos nesses bancos até que eles comprovem não ter nenhuma exposição no Banco do Vale do Silício. Em relação ao Nubank, a princípio, não há nenhuma exposição, mas quanto à retirada imediata dos seus recursos, talvez fosse uma medida muito agressiva, um ato de desespero que ainda não se justifica, até porque a maioria das contas aí são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, e a maioria das pessoas não tem recursos em bancos digitais que superem os R$250 mil. Então ainda não é momento para desespero puro, não há nenhuma prova de que os bancos irão quebrar por conta disso. Por mais que eles tenham algum prejuízo por conta da quebra do Banco do Vale do Silício, esse prejuízo não será talvez suficiente para gerar a falência dessas fintechs. Talvez algumas outras startups de menor porte sim, mas as maiorias dos bancos digitais aí não teriam porte suficiente para quebrar com prejuízos de meros 10 milhões de dólares. Meros para essas instituições financeiras aí que vocês utilizam para guardar os seus recursos ou até mesmo para investir. O único banco digital, na minha visão, que estaria isento de qualquer problema seria o Banco IT. Por quê? Porque ele pertence ao grupo econômico do Banco Itaú. E, até que se prove o contrário, também o Nubank, conforme comunicado ao mercado. Em resumo, o que eu faria com os recursos em bancos digitais? Não faria novos aportes, mas também não faria nenhuma retirada desesperada. Aguardaria novas informações, novas definições que devem acabar acontecendo ainda nesse mês ou nas próximas semanas. E se o Ibovespa vai desabar? Tivemos que, na sexta-feira, o Ibovespa desabou pouco mais de 1% aqui, voltando para os 103 mil pontos.
pontos. Essa queda foi puxada pela queda da bolsa norte-americana, então aqui você já percebe que há uma correlação positiva no geral entre bolsa norte-americana e bolsa brasileira. Quando a bolsa norte-americana cai, a bolsa brasileira também cai, essa é uma tendência. Olhando-se aqui para o gráfico do Ibovespa, nós percebemos que a região hoje de preços do Ibovespa é considerada uma região de suporte. Por quê? Porque é uma região de preços, e aqui eu coloquei no gráfico de 6 meses, em que o preço toca, geralmente ele não avança muito para baixo e retorna. E isso tem acontecido desde o crash do coronavírus. Avançando aqui no gráfico de 5 anos, fica muito claro que aqui é uma região de suporte, mas que já veio a ser rompida aqui em alguns momentos. Tá? Então o preço ainda pode cair mais, pode chegar aqui, por exemplo, nesse fundo de 95 mil pontos, que aconteceu aqui também de 93 mil pontos. Então não pense você que a Bolsa de Valores não pode cair ainda mais com esse evento, até porque esse evento atinge primariamente o mercado norte-americano, que pode vir a cair, que acaba puxando o nosso mercado. De qualquer forma, como vocês bem sabem, é impossível prever os movimentos de Bovespa, contudo, o mais provável seria de fato uma queda, por conta desse desespero que vai acabar ocorrendo nessa semana, mas talvez na própria semana o mercado já ajuste seu preço e volte a subir. De qualquer forma, pense pelo lado positivo. Se houver de fato uma queda na Bolsa de Valores brasileira, voltando aqui para 100 mil pontos ou até 95 mil, será uma grande oportunidade de aportes, principalmente porque mesmo que haja um desdobramento negativo nas startups brasileiras, teoricamente você investe em empresas já maduras, você não fica investindo em fintechs e startups. As suas maiores exposições provavelmente são em ações boas pagadoras de dividendos e robustas, as quais não muitos sofrerão ou talvez nem sofram efetivamente com essa quebra do Banco do Vale do Silício. Portanto, seus aportes continuam e talvez devessem até aumentar caso o Ibovespa venha de fato a desabar. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Já temos mais de 30 aulas acumuladas, inclusive analisando se vale ou não a pena abrir uma franquia de café, aulas sobre small caps, aulas de como investir no exterior, aulas de como você faz a gestão de risco da sua carteira, aulas de indicadores da análise fundamentalista, além de lives exclusivas, onde você pode tirar suas dúvidas comigo. De todos os membros associados Mirai eu tiro as dúvidas e elas ocorrem semanalmente aos sábados. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você irá fazer nesse momento. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest e até o próximo vídeo. Fui!